Causou-me enorme preocupação a leitura de uma notícia publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, no dia 13 de maio, que trazia por título o seguinte: energia barata dos Estados Unidos da América tira investimentos do Brasil. Se não bastasse a China, com a mão de obra barata, com o custo de produção, tirando as nossas indústrias, agora vem o gás americano, com um custo muito baixo, levando também as indústrias brasileiras. Na indústria brasileira, fabricantes de cerâmica e vidro, petroquímica e química, têm no gás um dos componentes que mais afeta os custos de produção, podendo representar até 35% do custo total. A matéria que mencionei relata que o avanço da tecnologia para a exploração do gás de xisto nos Estados Unidos fez com que esse gás passasse a custar apenas cerca de 20% do gás brasileiro. Olha só, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, 20% do custo do gás brasileiro. Como consequência, empresas brasileiras estão cancelando investimentos e trocando a produção nacional por produtos importados. O empresário Antônio Carlos Killing, superintendente da Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, a Anfacer, afirma que uma fatia importante do setor está com o forno desligado, com os fornos desligados. Estamos perdendo competitividade. O risco é a produção nacional ser substituída pela importada. Os dados do setor mostram que as importações aumentaram 9.000% em 7 anos, para 220 milhões de dólares ao ano, com tendência a crescer ainda mais, pois uma grande parcela dos custos de produção dessas mercadorias decorre do uso do gás. A perda de competitividade atingiu sobretudo a indústria petroquímica, provocando a suspensão de investimentos previstos por empresas como Braskem, Unigel e Dow Chemical, gigantes do ramo. Em péssima situação encontra-se também a multinacional de vidros, a AGC, que tinha decidido, há pouco mais de 3 anos, investir 800 milhões de reais numa fábrica para a produção de vidros planos, espelhos e vidros automotivos, a ser inaugurada em 2013. David Capellino, CEO da AGC Vidros do Brasil, declarou o seguinte a respeito da atual situação: de lá para cá, o preço do gás dobrou, mudou totalmente o cenário e a rentabilidade. Por isso, a decisão de aumentar a capacidade, com o grande investimento previsto, foi suspensa por tempo indeterminado. Saíram ganhando as unidades da multinacional nos Estados Unidos, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Egito, onde o preço do gás é de cerca de 1/5 do cobrado aqui. Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, os prejuízos para a economia brasileira não param por aí. A Sebrae, outra multinacional que tinha planejado investir até R$1 bilhão, transformando o Brasil em sua plataforma de exportação de vidros para a América Latina, também suspendeu qualquer decisão sobre investimentos e estuda alternativas de produção em países como a Argentina e a Colômbia. Estamos perdendo agora não mais para a China, para os Estados Unidos, para os Emirados Árabes, para os asiáticos, e agora estamos perdendo para a Colômbia e a Argentina, a nossa indústria. O setor de vidros já está importando cerca de 35% dos vidros planos, um crescimento de 250% ante os 10% de 2007, isso em pouco mais de 5 anos. As indústrias que utilizam o gás como matéria-prima, qual seja o caso dos produtores de fertilizantes, ou que se utilizam do gás para mover as máquinas
e as que necessitam de altas temperaturas, como as indústrias cerâmicas, estão num beco sem saída. É impossível competir numa situação de tão grande diferença de preços para um insumo tão básico e consumido em larga escala. Os superintendentes da Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro, Abvidro, Lucien Belmonte, disse que o setor estima uma perda de até 3 bilhões de dólares em investimentos, devido à redução da competitividade provocada pelo alto preço do gás. Segundo ele, não há novos investimentos de peso e o futuro depende de decisões de agora. Quero ver como o setor vai estar lá para 2018. Um fator relevante, senhoras presidentes, senhoras e senhores senadores, pode explicar essa crise que passou a afetar seriamente o setor que utiliza intensivamente o gás como insumo de produção. Os Estados Unidos saíram da situação de grande importador de gás para a de potencial exportador, com a descoberta da técnica de fraturamento terrestre em formações de xisto. Essa é uma nova tecnologia. Há apenas 5 anos seria inimaginável que isso pudesse acontecer. O preço do gás caiu de 9 dólares em 2008 para 1 dólar. Caiu de 9 para 1. E 82 centavos por milhão de BTUs. O preço de gás no Brasil é proibitivo. Varia de 12 a 16 dólares a BTU. Quando os Estados Unidos vai custar 1, aqui custa de 12 a 16. Na Europa, onde os custos mais altos de produção se justificam, a BTU custa de 8 a 10 dólares. E nos Estados Unidos o preço se estabilizou entre 2,5 a 3 dólares por BTU. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil tem gás. O Brasil tem reservas de gás ainda inexploradas. Nós hoje estamos dependendo muito do gás boliviano, que teve também os seus preços alterados nos últimos anos, praticamente uma chantagem do governo boliviano contra o Brasil. Então, tudo está conspirando contra o Brasil. Então, o que o Brasil tem que fazer? Tem que investir alto, investir pesado em novas prospecções, descoberta de jazidas, colocar as nossas jazidas para funcionar. Nós temos hoje o gás lá no Amazonas. Há quantos anos, desde quando eu cheguei aqui no Senado Federal, há 10 anos, eu tenho cobrado a construção de um gasoduto ligando a bacia do Urucu, do Juruá, do Solimões, lá no Amazonas, a Rondônia. Já ligaram a Manaus. Hoje Manaus já tem o gás encanado, o gás canalizado lá da bacia do Urucu. Novas descobertas estão acontecendo na bacia do Juruá, que vai produzir muito mais gás. Mas tem uma reserva estimada de 2 milhões de metros cúbicos por dia para a Rondônia, que não saiu o gasoduto por questões ambientais. Tinha licença já aprovada, mas sempre tem um problema a mais, e acontece que em 10 anos esse gasoduto não saiu. Então eu faço aqui um apelo, essas indústrias que estão indo hoje para os Estados Unidos, para a Ásia, para os Emirados Árabes, ou perdendo até competitividade com outras indústrias, agora para a Argentina, para a Colômbia, podem instalar lá em Rondônia, lá em Porto Velho, ou lá no Amazonas, ou lá no Acre, enfim, mais próximo do gás. Então é esse apelo que eu faço às autoridades brasileiras para que explore o nosso gás, para que não ficamos dependentes de gás de outros países ou perdendo competitividade para a indústria de outros países. Estou aproveitando a oportunidade desse pronunciamento como um alerta para que as autoridades salvem a produção nacional, adotando as medidas adequadas para que o preço do gás torne conveniente a fabricação dos produtos que mencionei em terras brasileiras. Se isso não ocorrer, não somente perderemos os investimentos, conforme as declarações dos principais representantes do setor, como teremos de importar mais e mais, principalmente nas áreas de química e petroquímica, vidros, cerâmicas e fertilizantes. Senhora Presidente,
Era esse o alerta que eu queria deixar às nossas autoridades competentes no setor do gás.